Seja bem-vindo ao canal exclusivo da médium, Sônia Lopes. Você também pode nos encontrar no Facebook e no Instagram. As terapias espirituais são por chamada de vídeo. Para agendar um horário, entre em contato através do telefone, que está aparecendo na tela. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Obrigada por estar aqui e muitas bênçãos em sua vida. Obsessão. História ditada pelo espírito de Arminda Dias. Psicografado em 2023. Eu estava em frente ao lago, cercado de belas árvores, na colônia Rosa Branca, onde aguardava a médium Sônia Lopes, que viria em espírito trazida por seu mentor José, para que eu pudesse ditar a minha história, a minha realidade vivida lá na Terra. Desencarnei há mais de 20 anos e continuo a ter os sentimentos que tive lá na Terra, hoje equilibrados. Era inverno no Rio Grande do Sul, o frio congelava até os ossos, mas eu queria brincar lá fora com as crianças, os meus amiguinhos. O meu nariz era uma bolinha vermelha. Mamãe estava triste, papai tinha saído de casa, se separaram. A minha mãe ainda era jovem e delicada e ficou com a responsabilidade de me criar, enquanto papai foi viver com outra família. Por um tempo, mamãe chorou por ele, e na primavera seguinte, conheceu Alceu no trabalho. Começaram a namorar, e ele passou a frequentar a minha casa. Nisso, eu já estava ficando mocinha. Alceu era jovem, tinha 39 anos e era muito bonito. Quando mamãe decidiu casar-se com Alceu, começaram os problemas em casa. Mamãe passou a ter ciúmes de mim com ele, pois ele me olhava de uma forma estranha. Quando mamãe não estava por perto, ele ousava me galantear, falando o quanto eu era linda e que eu o hipnotizava com a minha beleza. Mas, ao invés de eu rejeitar aquilo, eu gostava. Eu me sentia lisonjeada com os galanteios de Alceu, e quando voltava à razão, pensava: meu Deus, o que estou fazendo? Ele é marido de minha mãe, não posso fazer isso com ela. Alceu tinha um ímã que me atraía, e aos 16 anos, eu já era uma moça com um corpo e um rosto muito bonitos. Mamãe desconfiava de que algo estava fora do seu controle, e estava mesmo. Eu me apaixonei por Alceu. Como evitar, se o sentimento era tão forte? Era como se eu revivesse algo de outras vidas, e eu acreditava nisso, apesar de ser católica. Não pode existir uma só vida, não se explica sentir sensações que vivemos, sendo que ainda não passamos por certas experiências. Antes que algo mais sério acontecesse entre mim e Alceu, decidi ir viver com os meus avós. Não poderia trair a minha mãe, não era certo. Depois de um ano longe deles, sem contato, eu me distanciei da minha mãe. Algo entre nós esfriou, pois as duas amavam o mesmo homem. Isso me trazia culpa, mas segui a vida. Terminei os estudos e fui trabalhar. Conheci Rogério, um rapaz muito cortês e elegante, formado em medicina. Namoramos por 3 anos e pensei que já tinha esquecido Alceu. Iria me casar e convidei mamãe e ele para o meu casamento, e eles vieram. Eu estava segura de que quando visse Alceu, não iria me abalar. Mas não foi isso que ocorreu. Eu tremia de nervoso na frente dele, o magnetismo era muito forte. E quando ele veio me cumprimentar, falou no meu ouvido: eu te amo. Abandone tudo e vamos viver esse sentimento que temos um pelo outro. Estou disposto a deixar tudo por você. Eu fiquei tão nervosa, que corri para o quarto e me pus de joelhos a orar, e pedir ajuda divina para não cair em tentação. Me recompus e voltei para a festa do casamento. Senti o olhar de minha mãe, indiferente comigo, e eu disse a ela que iríamos mudar para outro país devido ao trabalho do meu marido. Ela pareceu mais aliviada com isso. Ela sabia que Alceu tinha sentimentos por mim, e eu não queria perder o amor de minha mãe por isso. O tempo passou, viajamos para Londres, onde o meu marido iria iniciar os estudos e o trabalho. Eu já tinha esquecido Alceu, e de repente, do nada, veio um pensamento que trouxe à tona os sentimentos de anos atrás, que voltaram a me torturar. Eu tinha sonhos com Alceu, e isso foi aumentando. Eu vivia um romance com ele nos sonhos e voltei a amá-lo, um sentimento estranho e viciante. Passei a me distanciar do meu marido e a pensar somente em Alceu, uma obsessão muito ruim. Meu marido era muito paciente comigo e compreensivo. Os anos foram passando, e eu enlouquecendo com as lembranças de Alceu. Um dia recebi um recado de vovó de que mamãe não estava bem. Liguei para ela para conversar e até convidá-la para vir conhecer a minha casa. Mas as notícias não foram boas. Alceu tinha falecido. Depois do meu casamento, ele passou a beber todos os dias e teve problemas no fígado. Senti mamãe magoada comigo.
Ela não aceitou vir à minha casa e nada ficou resolvido entre nós. Com isso, fiquei muito triste e passei a tomar medicação. Estava deprimida e as noites eram estranhas. Eu me encontrava com Alceu e vivíamos um romance, só que o local onde nos encontrávamos havia um nevoeiro, era escuro, e eu voltava do sonho hipnotizada pelo amor dele. Passava os meus dias em câmera lenta. Mal conseguia trabalhar. Meu marido, médico, não entendia o que se passava comigo, e a medicação não estava resolvendo. Certo dia, disse a ele que eu queria ir embora, que não o amava mais e que estava vivendo outro amor, e ele me disse: "Isso não é possível. Estamos o tempo todo juntos, você não sai com amigos, estamos em outro país. E quem é esse homem?" Eu disse a ele, com muita convicção: "É Alceu." "Mas que Alceu?" "O meu padrasto." Ele arregalou os olhos: "Você não está bem. Esse homem já morreu faz muito tempo." "Não morreu. Eu me encontro com ele todos os dias, ficamos juntos e eu quero ir com ele." Eu estava totalmente desequilibrada, a ponto de meu marido me internar para tratamento psiquiátrico. Na minha mente, Alceu era real, e quando eu estava com ele, sentia tanto amor. Na verdade, sentia-me hipnotizada. Internada em uma clínica, meu marido avisou minha mãe e a minha querida vovó, que viajaram até Londres para cuidarem de mim. Eu estava dopada de remédios e tive alta. Fui para casa quando meu marido contou à vovó e à minha mãe sobre Alceu. Mamãe ficou calada e vovó falou: "É o espírito dele que está perto dela." Meu marido, sendo médico, acreditava na ciência e não no espírito. No país onde eu estava não havia nenhum lugar que pudesse me ajudar espiritualmente, então ficou decidido que voltaríamos ao Brasil por um tempo para procurar auxílio. Voltei e fiquei hospedada na casa de mamãe. Eu via nitidamente Alceu o tempo todo. Ele me olhava tão profundamente que eu me perdia da razão e não dizia coisa com coisa, soltava palavras sem nexo. Sentia-o acariciar os meus cabelos e abraçar-me. Ficava tonta e enjoada, não conseguia comer e só queria dormir. Fui levada a vários lugares em busca de solução. Melhorava um pouco e depois piorava. Estava exausta. Meu marido não queria que eu fosse a um centro espírita, tinha preconceitos, mas vovó me levou à Casa Espírita Luz da Vida, um lugar singelo, mas que me ajudou. Reunidos, eu, vovó, mamãe e meu marido, veio uma médium conversar conosco e perguntou: "Em que posso ajudar?" Vovó falou: "A minha neta vê e sente Alceu, o seu padrasto, falecido há anos. Ele a atormenta." Eu estava pálida, magra, com olheiras e sem forças. A médium se concentrou, fez a oração e viu Alceu me abraçando e falou para ele: "Irmão, você não deveria estar com ela. Por que não aceitou ajuda quando desencarnou?" Ele respondeu: "Não vou embora, quero ficar com ela." "Irmão, entendo o que você sente por ela. Isso vem de outras vidas, e você tem o poder de hipnotizá-la, mas não pode levá-la com você. Não é o tempo dela voltar." O espírito de Alceu ficou em silêncio. A médium continuou a conversar: "Se você aceitar a ajuda divina e ir para uma colônia espiritual para se tratar, pois danificou o seu corpo espiritual com o álcool, quando terminar o tempo dela vocês irão se encontrar." E ele começou a chorar e disse: "Não posso viver sem ela, sinto uma dor imensa. Eu queria ter vivido com ela. Porque Deus me castigou." Deus não nos castiga. Veja, que na vida passada, você teve a oportunidade de viver com ela. Você a amava muito, mas era infiel e a fazia sofrer. Não conseguia se libertar do vício da infidelidade. Nada é por acaso. Você precisava reparar o mal que fez a sua esposa, a mãe de Arminda nesta vida. Você não lembra o que fez a ela. Sei que você tem obsessão por Arminda, que na vida passada foi Alice, a quem você amava demais, mas por ser infiel, trouxe muitas dores a outras mulheres. Deus, em sua infinita misericórdia, permite as reencarnações para repararmos os nossos erros e evoluirmos. Se você continuar obsediando Arminda, ela vai adoecer e falecer, e os seus débitos para as próximas reencarnações vão se somando. Se você a ama, deixe-a viver e evoluir. Com isso, Alceu se acalmou e foi encaminhado para uma enfermaria, e eu me senti leve e fortalecida. Consegui me acertar com mamãe, que entendeu a explicação da médium. Levou anos para desaparecerem de vez as lembranças de Alceu, tão forte foi a obsessão. Eu acreditava que ele era real, mas ele era desencarnado, pois a forma que ele me hipnotizava era poderosa. Aprendi que a mente é um canal onde o bem e o mal podem se conectar, depende do que queremos. Há milhares de espíritos no universo que buscam essa conexão,
e eu decidi me conectar com a luz e o conhecimento espiritual. Aprendi o poder que a mente possui. Quando Deus nos criou, deu ao nosso espírito uma centelha divina, que é o poder da mente. Todo o universo foi criado pelo poder mental de Deus e de seus mensageiros. É da mente que devemos cuidar, através dos bons pensamentos, da oração, e também buscando encontrar pessoas na Terra que são anjos enviados por Deus para nos ajudar. Quando terminou o meu tempo na Terra e eu voltei para o lar espiritual, reencontrei ao seu e conversamos. Ele estava bem equilibrado e disse que estava aprendendo a controlar a mente e os sentimentos por mim, que ainda eram intensos. Disse também que tinha o desejo de reencarnar comigo, mas que o mentor lhe disse que não seria possível, pois nessa próxima reencarnação, ele teria outros aprendizados com outras pessoas para evoluir, e que precisava focar no bem e nas orações para manter o equilíbrio. Hoje ele já reencarnou, e desejo que seja feliz nessa nova jornada. Eu estou empenhada nos trabalhos desta colônia espiritual, onde chegam desencarnados com todos os tipos de desequilíbrios. Trabalho aqui não falta, e sou muito grata a Jesus e à sua grande equipe de mentores, que me auxiliaram em tudo quando precisei. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes.